Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD neste trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, nós estamos estudando tópicos com base no primeiro e segundo livro bíblico de Reis. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5, que será estudada no próximo domingo, dia 1º de agosto de 2021, e o título da lição é O Reinado de Acasias. O texto áureo, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 9, diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e a mente. E a verdade prática, a coragem de Elias é o exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então, o texto bíblico que está aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, versículos de 1 a 8, versículos de 13 a 17. Então, nós já estamos começando a estudar a partir de então o segundo livro de Reis. E aqui na introdução, o pastor Clayton, que é o comentarista deste trimestre, ele ressalta que o reinado de Acasias, que é o rei que nós vamos estudar hoje, o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como foi o dos seus antepassados e principalmente do seu pai Acabe. Então, após a queda, após esse rei Acasias cair da sacada do palácio real, ele tem um ferimento, e esse ferimento vai lhe perturbar ao longo da sua vida, do seu curto período de reinado, e ele, incomodado com esse ferimento, essa ferida que retira dele a qualquer possibilidade de ostentação e de grandeza no seu reinado, e isso o incomoda sobremaneira. Então, muitas vezes nós temos os nossos espinhos na carne, as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas neuroses, e isso, de certo modo, incomoda a nossa existência, né? E a gente gostaria de ser algo que nós, para além de tudo aquilo que nós estamos passando, gostaríamos de superar, né? Algumas questões nós superamos, outras não. Algumas vezes Deus apenas permite que nós tenhamos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, os espinhos na carne, para que nós aprendamos a desfrutar da graça de Deus, a confiar em Deus e a depender de Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Então, o rei Acasias, ao invés de ele confiar em Deus, depender de Deus, né, e aqui com base no que nós estamos instruindo e ensinando, ao invés dele depender da graça maravilhosa de Deus, ele resolveu procurar alternativas, procurar caminhos outros. E o primeiro ponto da nossa lição diz o reinado marcado pela idolatria. Então, a idolatria é se prostrar diante de ídolos. E o Deus de Acasias foi um Deus outro que não o Deus de Israel, e era um Deus cujo nome é Baal-zebub, que lá no Novo Testamento ele vai ser conhecido como Beelzebu. E esse Baal-zebub é uma divindade associada a Baal, e que
o significado remete ao Senhor das Moscas. Isso talvez porque sua adoração estivesse marcada pelo barulho, né? pelo barulho das asas das moscas. E o Baal-zebub era um deus que tinha uma localidade, era o deus de Ecrom. E no contexto do Antigo Testamento é muito comum nós nos depararmos com divindades tribais, deuses que são deuses de determinadas localidades, deuses que se estabelecem e que são adorados ou que são estabelecidos e adorados em determinados locais. E lá em Ecrom, o deus que era adorado era Baal-zebub. E ao invés de Acasias se prostrar diante de Deus, do Deus de Israel, de buscar orientação divina, de depender do Deus de Israel, o que é que o Acasias faz? Ele vai buscar auxílio no Deus de Ecrom. Ele vai buscar auxílio em Baal-zebub para a sua ferida, para a sua enfermidade. E nós observamos, o comentarista destaca aqui, que Acasias segue os mesmos passos de seus pais. Então, ele imitou Acabe, Jezabel, Jeroboão, ele seguiu o curso, né, dos seus ancestrais. E é importante que a gente reflita a esse respeito, porque nós precisamos estar alinhados com os fundamentos da nossa fé. Então, nós precisamos buscar inspiração, motivação e ensino, sobretudo nós que estamos na liderança eclesiástica, na Bíblia, na Palavra de Deus, na tradição apostólica, e refiro-me aqui à tradição no sentido de ensino apostólico, aquilo que é a doutrina dos apóstolos, aquilo que está na Bíblia. Precisamos conhecer a dogmática cristã, a nossa teologia, os nossos fundamentos de fé, no nosso caso da Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé da nossa igreja, para que nós estejamos alinhados a essas doutrinas e para que nos mantenhamos firmes naquilo que nós fomos ensinados. Então, esse é o ensinamento que nós aprendemos aqui, a instruir, evidentemente, no aspecto familiar, instruir, ensinar os nossos filhos as doutrinas, aquilo que nós recebemos, mas ensinar também, enquanto pastores, ensinadores, professores de escola bíblica dominical, ensinar aquilo que nós aprendemos através dos nossos pais espirituais e dos nossos mentores espirituais. No caso do contexto de uma monarquia teocrática, que é o que nós vemos e lemos aqui no primeiro e segundo livro de Reis, caberia ao rei se pautar pela Torá, pelos ensinamentos de Deus. E é justamente o contrário do que Acasias faz. Ele, ao invés de buscar orientação divina da parte de Deus, ele vai buscar um Deus, um ídolo adorado pelos filisteus, um ídolo tribal adorado lá em Ecrom, que era o Baal-zebub, e era essa divindade que era ali adorada. É nesse contexto que vai surgir, que vai aparecer uma mensagem profética para denunciar o pecado e a idolatria em Israel. Nós estamos assim, portanto, encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Então continue aí nos acompanhando. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltaremos logo em seguida. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa
EBD em síntese. Nós estamos estudando hoje a lição de número 5, o reinado de Acasias, e aqui o segundo tópico da lição. Já estudamos anteriormente que o rei Acasias, em virtude do seu ferimento, ele foi buscar ajuda através do deus Baal-zebub, lá de Ecrom, o deus dos filisteus. E ele, que era rei de Israel, está seguindo o curso da idolatria, daquilo que ele aprendeu com os seus pais. Então, a importância de nós permanecermos fixos e atados aos nossos princípios, aos nossos fundamentos, aquilo que nós aprendemos, sobretudo aquilo que nós aprendemos através do ensinamento bíblico da palavra de Deus, que essa é a doutrina na qual nós estamos alicerçados e ancorados enquanto ministros do Evangelho, pastores, liderança, pessoas que exercem papel de ministração da palavra de Deus no contexto eclesiástico. Na monarquia lá de Israel, nessa monarquia teocrática, se esperava que o rei fosse um homem temente a Deus e que se pautasse no curso da vontade divina. Mas Acasias aprendeu idolatria e deu prosseguimento à idolatria. Mas toda idolatria e todo ensinamento falso e fora do propósito divino tem um enfrentamento, tem um confronto. E o confronto, o enfrentamento em relação a essa posição de Acasias se deu através de um profeta corajoso. E essa é uma das características de um profeta. Se espera que o profeta seja corajoso, porque o profeta tem compromisso com a palavra de Deus. O compromisso do profeta é com a revelação de Deus, é com os oráculos divinos. E, por causa disso, o profeta tende a ser impopular. Ele tende a desagradar e a incomodar, sobretudo, as autoridades constituídas e instituídas e, às vezes, institucionalizadas através das vontades humanas. E são autoridades que, às vezes, fogem do padrão divino e da vontade de Deus. Então, Elias, ele desafia a adoração a Baal. Então, o rei Acasias, diz o comentarista, enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. E sabe o que o profeta diz? Está lá no segundo livro dos reis, no capítulo 1 e o versículo 3, no qual ele pergunta, olha a provocação do profeta, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então, o profeta ele se utiliza de um tom irônico, a ironia é própria do profeta, e é própria do profeta Elias. Ele foi irônico diante dos profetas de Baal, e aqui ele é irônico em relação aos emissários do rei Acasias, e ele questiona e pergunta, por acaso, porventura, não tem profeta em Israel? Para que vocês saiam daqui, vão procurar um outro, não existe Deus em Israel, para que vocês saiam daqui, vão procurar uma outra divindade lá em Ecrom, um Deus que é um não Deus, um Deus que é um falso Deus, um Deus que não cura, um Deus que não tem poder, uma divindade que não merece adoração, que não merece louvor, que não merece submissão. Por que é que vocês não buscam o Deus de Israel? Não sabem vocês, como o próprio nome Elias significa, que somente o Senhor é Deus? Então, a resposta de Elias aos soldados, ele diz assim, o comentarista destaca, quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para Elias ao palácio, para conduzir Elias ao palácio. Então, o rei se pauta na sua autoridade, e às vezes é uma autoridade que é dele próprio,
e é uma autoridade que ele acha que tem, e às vezes quer se colocar acima de Deus, maior do que Deus, mas nós precisamos atentar para o fato de que só há um Deus nos céus, e um Deus grande e poderoso, sobre o qual nós devemos nos dobrar e saber que esse Deus é um Deus que se revela nas páginas do Evangelho como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, inclusive, nós ressaltamos, esse Deus é um Deus inclusivo, não é um Deus exclusivo, porque o Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, o Jesus é o caminho, verdade, vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta que está escancarada e aberta para nós encontrarmos refúgio, para nós encontrarmos salvação, para nós encontrarmos descanso. Então, o profeta aqui, ele é contundente, ele afronta o rei e diz: olhe, rei, você está equivocado. Esse rei lá de Ecrom não é o verdadeiro Deus, não é um Deus digno de adoração. Não tem Deus em Israel para que você adore. Então, nas duas primeiras vezes que esse oficial vai, né, chega com os 50 soldados, Elias determina que desça fogo do céu e consome os soldados e os seus capitães, conforme está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 14. Mas na terceira vez, o capitão do agrupamento, temendo pela vida dele, ele apela, ele se ajoelha, ele suplica ao homem de Deus para que ele poupe a vida. Né? Ora, eu já percebi o que aconteceu com os meus antecessores, e eu me prostro, eu me humilho. Então é importante a importância de nós nos humilharmos diante da autoridade divina, da palavra de Deus, dos seus oráculos, de reconhecer de onde procede a autoridade divina e a verdadeira autoridade. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, hoje nós estamos submissos ao senhorio de Cristo. Nós nos dobramos diante de Cristo como o Senhor. Ele não é apenas o nosso Salvador, ele é o Senhor de nossas vidas. E nós precisamos estar atentos à sua palavra, aquilo que ele tem a nos dizer, e obedecermos. Então, algumas pessoas dizem: olha, eu sigo a Deus, mas desconhecem a Cristo. E Jesus nos chama. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas também é o mesmo Jesus que diz: vinde após mim, né? Todo aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós somos chamados para o discipulado e para seguir após Cristo, para observar os seus ensinamentos, para fazer a sua vontade, que é boa, soberana, agradável, perfeita. Então, algumas pessoas querem ser cristãs distanciadas do Cristo e desconhecendo as palavras e os ensinamentos e o exemplo do próprio Cristo. Então, o profeta Elias foi um profeta de fogo, né? E naquele contexto, era o contexto do profeta determinar, declarar e exercer juízo. Nós percebemos essa autoridade também no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro determina a morte de Ananias e Safira. Mas a gente precisa também entender que são casos específicos e particulares orientados por Deus. O que nós temos de ensinamento é que nós devemos amar, e amar a todos. Inclusive, o grande diferencial do cristianismo e da fé cristã é que nós devemos amar até mesmo os inimigos. Então, aqui o profeta traz uma mensagem de amor, uma declaração
para arrependimento e destinado às autoridades. Então, as autoridades precisam entender e se submeterem, sobretudo, ao crivo da palavra de Deus e saber que é Deus quem governa. Evidentemente, nós precisamos saber também, eu digo isso sempre, porque é uma moldura de interpretação, é uma hermenêutica que nós precisamos ter a partir do Evangelho, que evidentemente nós não estamos mais no contexto de uma monarquia teocrática. Então, hoje se espera dos governantes e das autoridades dos países que eles prezem pelos seus governos, pelas suas responsabilidades. No caso do Brasil, a Constituição e o respeito à liberdade de culto e à liberdade religiosa, que por meio dessa nós podemos cultuar o Deus em que nós cremos, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas, sobretudo, é o Deus do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos assim encerrando o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, e você está nos acompanhando através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Caros irmãos e irmãs, estamos de volta. Seu programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos estudando hoje aqui na nossa lição, a lição de número 5, o Reinado de Acasias. Esse é o terceiro, último bloco da nossa lição e o terceiro bloco que tem por título A Doença de Acasias e a Sua Morte. Então, Acasias foi aquele rei, conforme nós já destacamos, que buscou auxílio em uma divindade pagã, em uma divindade que não era o Deus de Israel. Ele foi ferido e, por causa do seu ferimento, ele resolveu adorar e buscar o auxílio e a cura em Baal-zebub, o Deus das moscas. Inclusive, tem uma obra literária de um escritor em inglês, uma obra extremamente interessante, que eu até aproveito aqui para indicar, né? O Senhor das Moscas. E o julgamento do Senhor contra Acasias. O Senhor traz uma palavra de juízo através do profeta Elias, que diz ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Então, essa palavra profética e de autoridade do profeta Elias está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, no versículo 4. E uma característica aqui do profeta é a sua autoridade divina, a sua autoridade espiritual, que parte da parte de Deus. Então, o profeta é aquele que não tem receio de autoridades e não se negam, não se furtam a expor, a declararem a palavra de Deus. E é isso que o profeta faz. Isso porque Deus, diz o comentarista, Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então, uma mensagem que precisa ser pregada nos nossos púlpitos e nas nossas igrejas é que as pessoas precisam nascerem de novo e se arrependerem dos seus pecados. E é uma mensagem que está saindo, né, dos nossos púlpitos. As pessoas estão pregando o evangelho, uma graça barata, como diz o Dietrich Bonhoeffer, e uma mensagem que nada tem a ver com o evangelho, e não há cruz para carregar, não há sacrifícios. E às vezes nós estamos impondo sobre os outros um fardo pesado e nós mesmos não estamos querendo carregar, né, a cruz do discipulado. Somos nós, os cristãos, que devemos carregar essa cruz do discipulado e andarmos após Cristo. E o profeta Elias, ele foi extremamente determinado, né? O comentarista diz aqui de forma bastante clara, ele não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias.
olha, rei, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E ele morreu. Né? O seu reinado foi curto, demorou um pouco tempo, e ele morreu. E aprendeu a ouvir a voz e a mensagem do profeta e saber que o profeta falava com autoridade. Então, esse acidente que ocorreu com o rei Acasias, ao que tudo indica, o deixou debilitado, né, e que afetou a sua mobilidade. Então, vocês imaginem um rei acostumado a grandes aparições, agora ele está limitado por causa dessa condição. Ao invés de submeter-se à palavra de Deus, ao invés de ouvir o profeta, ele se volta para um Deus estranho, para a idolatria. Então, o comentarista aqui, nesse terceiro ponto, ele termina esse tópico ressaltando as qualidades de Elias, que são as qualidades de um profeta. E nós estamos estudando aqui o livro dos reis, muito embora seja enfatize a monarquia, mas aqueles que têm papel mais predominante, influentes, são os profetas. E aqui o livro dos reis nos dá a possibilidade de nós estudarmos o profetismo, né, ou a doutrina dos profetas na antiga aliança ou nas escrituras hebraicas, ou no Primeiro Testamento. E aqui nós temos algumas características de Elias enquanto profeta que são características de todos os profetas, dos profetas que falavam em nome de Deus. Evidentemente existiam os falsos profetas, mas os profetas que falam em nome de Deus, eles têm intimidade com Deus, eles têm zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Eles falam com clareza e assertividade, as suas sentenças são contundentes, firmes, não tem meias palavras, a sua fidelidade e, além de tudo, coragem, porque a cabeça dos profetas estavam sempre na mira das autoridades, desde os tempos lá de Elias até os tempos de João Batista. Inclusive, João Batista veio com a mesma autoridade, né, com essa mesma força, esse poder, né, de Elias, e não por acaso João Batista teve a sua cabeça cortada, né? Ele foi decapitado por causa da sua palavra de denúncia, né? Mostrando que as autoridades e que Herodes estava pecando, estava fora dos padrões divinos, e por causa disso ele foi morto. Então, a condição do profeta é sempre uma condição de risco. Não por acaso Jeremias, que foi um profeta de Deus, ele tinha a estola sacerdotal e uma carreira sacerdotal à sua espera, mas Deus disse, não, você vai ser profeta. E ele não quis ser profeta. Ser profeta é um chamado, é uma vocação, mas se paga um alto preço e às vezes se paga com a própria vida. Então o comentarista encerra aqui, dizendo que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, pela infidelidade, mas Deus levantou um profeta com autoridade para denunciar os pecados e os erros daquele rei de Israel. Bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando assim mais um programa EBD em síntese. Este programa, nenhum outro, substitui a escola bíblica dominical da sua igreja, da sua congregação. Nós queremos convidá-lo a se integrar, a participar da escola bíblica dominical. Aqui quem vos falou, pastor, professor José Roberto, seu programa EBD em síntese, através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa, se o Senhor permitir.